encontraram o livro do profeta Ageu, digam amém. Capítulo 2, versículo de número 9. Olha que texto lindo. Eu não vou falar muito, quero apenas lhe contextualizar, lhe apresentar em que cenário esse texto foi proferido. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Só quem crê, diga amém. Irmãos, a melhor maneira de compreender este versículo é dar uma passeada rápida na história de Israel, desde a chamada de Abraão, quando o Senhor lhe aparece e diz: sai-te da tua terra, da casa do teu pai, do meio da tua parentela, para a terra que haverei de te mostrar. Abraão sai em obediência à ordem divina, e em meio à sua trajetória de fé, o Senhor informa a Abraão que a sua descendência seria grande e poderosa. Mas o Senhor também informa ao patriarca que a sua descendência serviria como escravos numa terra estranha durante 430 anos. E isto se deu quando os hebreus serviram na terra do Egito sob dinastias dos faraós, debaixo de uma ferrenha e tremenda escravidão, até que Deus levanta Moisés. Aparece a Moisés no Monte Sinai e diz: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Israel. E como vês, eu tenho contemplado a aflição do meu povo, e o seu clamor chegou até mim. E o Senhor diz a Moisés: vai tu, pois, Moisés, e livra a Israel da casa da servidão. É um período conhecido à luz da Bíblia pela maioria dos leitores comuns da Bíblia Sagrada. Israel é retirado do Egito com mão forte e com o braço de Deus estendido para lhe livrar. E depois de 40 anos peregrinando no deserto, habitando em tendas, comendo do maná que o Senhor fazia cair do céu, Israel entra na terra de Canaã, liderado por Josué, sucessor de Moisés. O trabalho de Josué, mais do que levar o povo à terra, foi o trabalho de conquistar a terra, repartir o território entre as tribos e organizar Israel como nação. Depois da morte de Josué, Israel é governado, guiado e liderado por cerca de 480 anos por juízes diversos, que o Senhor levanta para julgar a terra e para conduzir o seu povo de acordo com a lei do Senhor. O último dos juízes foi Samuel. E é no tempo de Samuel que Israel clama por um rei, porque as demais nações também tinham reis, e Israel queria ser semelhante a elas. O primeiro rei ou governador
estabelecido sobre Israel foi Saul, que reinou 40 anos sobre Israel e encerrou o seu reinado de maneira mal sucedida, tendo cometido um suicídio com a arca de Deus despatriada. A arca estava em território filisteu, na fronteira entre as duas nações. Davi, tudo isso é para você compreender Ageu. Davi assume o trono de Judá e Benjamim, e depois de alguns anos reinando sobre Judá e Benjamim, Davi se torna rei de toda a nação, e aquele é um tempo de glória para Israel. Davi era um líder respeitado pela sua história de batalhas, por suas vitórias. Durante o reinado de Davi, todos os inimigos de Israel foram exterminados completamente. Ao longo de 30 anos, 33 anos, Davi reina e estabelece Israel como nação respeitada. Os inimigos de Israel silenciam e já não se levantam, tanto porque Davi era um homem de batalhas, quanto principalmente porque claramente Deus estava com Davi, lhe fazendo bem sucedido onde quer que ele colocasse o seu pé para batalhar. Depois do reinado de Davi, Salomão assume o trono, e o reinado de Salomão dura mais 40 anos. Eu já ouvi alguns pregadores dizendo que o reinado de Salomão foi pacífico, porque Davi era um homem sanguinário e Salomão era um homem sereno, calmo, tranquilo. Na verdade, o reinado de Salomão foi pacífico, porque Davi eliminou todos os inimigos de Israel e entregou a Salomão a nação pronta para prosperar, pronta para crescer. A função de Salomão é organizar Israel na sua infraestrutura, organizar a economia de Israel, construir palácios em Israel, em Jerusalém, para caracterizar a capital. E dentre os palácios que Salomão constrói, ele decide construir um templo para Deus, que na verdade é uma missão que ele recebe de Davi, quando recebe o trono. Salomão recebeu toda a estrutura, reserva financeira para a construção do templo. Que detalhe, a expressão bíblica no hebraico não é templo, é palácio. O que se estava construindo em Jerusalém era um palácio para Deus. Salomão demorou 14 anos construindo o palácio para Deus. Só para você ter uma ideia, uma equipe de construção norte-americana calculou: se fôssemos construir hoje o templo de Salomão, com todas as suas dimensões e o mesmo material que ele utilizou, nós teríamos que investir a ninharia de 7 bilhões de dólares. Aquele era o palácio para Deus. No dia da inauguração, a glória, a festa, a casa estava cheia. Interessante, a Bíblia diz que não houve pregação. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 5, versículo 13 e 14, diz que quando o coral terminou de cantar e a orquestra terminou de tocar, a glória do Senhor encheu a casa
de maneira que os sacerdotes não conseguiam se colocar de pé, por causa da presença da glória do Senhor. Aleluia! Aquele é o tempo em que Israel vive sua era de ouro, vamos assim chamar. Mas 40 anos depois do reinado de Salomão, seu filho assume o trono, Roboão. E nos dias do filho de Salomão, Israel foi dividido em dois reinos. Reino do norte, Israel, cuja capital era Samaria, e reino do sul, cuja capital era Jerusalém, ou reino de Judá. Alguns anos depois desta divisão, Tiglat-Pileser III da Síria invade e destrói o reino do norte, desterra as 10 tribos ao redor do mundo, e o texto diz claramente que o Senhor quis preservar a Judá. Mas ao longo dos anos, o povo de Judá vive ciclos de avivamento e de decadência. Um rei, isso está no livro das Crônicas, um rei se levanta, restaura o reino, restaura o culto, reorganiza a casa, restabelece a adoração. Quando esse rei morre, outro que vem depois dele destrói o templo, os altares de Deus, levanta altares aos deuses pagãos, prostitui o culto, e Israel e Judá passa a viver esses ciclos de decadência e avivamento, até que alguns anos nessa história de curtos reinos de avivamento e decadência, Nabonido, governador rei de Babilônia, começa a empreender a sua obra de conquista de reinos e da terra. Seu filho Nabucodonosor, general do exército de Babilônia, marcha contra Jerusalém. A violência do exército caldeu era tão grande que na visão de Joel eles são chamados de exército de gafanhotos. Eles vêm atropelando todas as nações à sua frente. E quando o jovem Nabucodonosor chega nas muralhas de Jerusalém, Jerusalém é sitiada por aproximadamente 9 meses. As fontes, os poços de Jerusalém são tapados, enterrados, de modo que não há suprimento dentro da cidade. Os judeus têm que se render por causa da fome e por causa da sede. A Bíblia Sagrada vai mostrar para nós no livro de Jeremias, nos livros dos profetas contemporâneos, que Nabucodonosor derrubou as muralhas de Jerusalém, ateou fogo no templo que Salomão havia construído, roubou e levou todos os utensílios sagrados. Alguns foram desterrados, outros foram mortos na espada dos caldeus. Os de sangue nobre, a exemplo de Daniel, Azarias, Misael, são levados para a Babilônia para servirem o palácio de Nabucodonosor. 70 anos se passam de cativeiro, Jerusalém está abandonada. Daniel é um dos principais príncipes de Babilônia.
Os anos se vão e Babilônia cai, e o Império Medo-Persa se levanta. E é no período do Império Medo-Persa que o Senhor usa Isaías, aliás, é deste período que o Senhor usa Isaías para dizer: eu levantarei o meu ungido, Ciro. O rei Ciro emite um edital, e no edital de Ciro ele diz que as nações que estavam cativas do Império Medo-Persa e que desejassem voltar para a sua terra de origem, poderiam retornar, porque a Pérsia estaria permitindo a reorganização dessas nações. Judá é contemplado por essa lei. Segura lá, quando Deus quer abençoar o seu povo, Ele muda uma lei, Ele muda governos, Ele atua de maneira poderosa. E é Neemias. Neemias é copeiro de Artaxerxes Longímano, trabalha na capital do império. E a Bíblia diz que veio de Jerusalém um parente de Neemias para visitá-lo, Anani. E quando Anani chega, Neemias pergunta: como está Jerusalém? Como está o templo de Jerusalém? E Anani responde que o templo fora destruído, que as muralhas foram derribadas, o sepulcro dos nossos pais está abandonado. E Neemias se recolhe para orar e para chorar. Isso é para você compreender o livro de Ageu. Se recolhe para orar e para chorar. E se diz que Neemias se recolheu em jejum e em oração por aproximadamente 4 meses. Depois de 4 meses, quando ele comparece diante do rei, com o seu rosto abatido, emagrecido pelo jejum, e o rei pergunta a Neemias: por que teu rosto está abatido? Neemias responde: como estará alegre a minha alma, se a cidade dos meus pais está destruída, e o sepulcro dos meus pais em abandono, e o templo do meu Deus em ruínas. A Bíblia diz que o rei Assuero deu a Neemias a autorização para voltar a Jerusalém. E eu gosto desse texto, porque Neemias olha para o rei Nabucodonosor, ele está tão empolgado com a volta a Jerusalém, que ele diz assim: se o Senhor me der autorização para voltar, não vai custar nada aos cofres da Pérsia, do Império Medo-Persa. O nosso Deus é poderoso para nos guardar e para nos guiar. Aí o rei diz: então vai. Só que quando todo mundo se move para ir, a Bíblia diz, capítulo 8, que Neemias ficou preocupado. Preocupado com quem? Ele diz: com as nossas mulheres e com os nossos filhos, porque na volta para Jerusalém eles teriam que passar por territórios inimigos. Aí Neemias diz assim: eu tive medo, eu tive vergonha de pedir ao rei escolta para a nossa viagem, porque eu lhe havia dito que o nosso Deus nos protegeria. Aí o versículo 23 do capítulo 8 diz assim: nós, pois, oramos e jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e Ele se moveu pelas nossas orações. Aleluia, glória a Deus. Os judeus voltam a Jerusalém. Neemias reconstrói as muralhas, Zorobabel reconstrói a cidade e o templo, Esdras restaura o culto. Deixa eu agilizar. Esdras restaura o culto. Só que no período da construção das muralhas,
se levantam Sambalate, Tobias e Gesem e começam a perseguir a obra. Neemias resiste e conclui a construção. No período da construção do templo, há um desânimo generalizado, tanto pelo medo dos inimigos, quanto pela mentalidade escrava. O povo se afasta da construção do templo. A casa de Deus foi abandonada, o culto perde a força, o avivamento arrefece. É neste cenário que Deus levanta o profeta Ageu. No momento que a obra parou da construção do templo, uma análise da cronologia vai revelar que o templo ficou parado por 10 anos. Os espinhos já tomavam conta da construção, que já se tornavam ruínas. Então Deus levanta Ageu e diz assim: é lícito, é hora de vocês habitarem em suas casas luxuosas, em vossas casas forradas, de piso batido, com os vossos jardins planejados, enquanto a minha casa está em abandono. O Senhor, usando Ageu no capítulo 1, diz: por isto vocês plantam e não colhem, e quando colhem, o que colhe não é suficiente, o vosso salário não dá para nada, o que vocês ganham parece que é posto num saco furado. Deus está dizendo que Judá estava enfrentando uma crise econômica, porque as coisas de Deus estavam abandonadas. Presta atenção nisto. Quando o povo de Deus abandona as coisas de Deus, a crise bate na porta. Então o Senhor, usando Ageu, diz: ide, subi ao monte, trazei madeira, edificai a minha casa, e dela eu me agradarei, e eu serei glorificado. Preste atenção, ao contrário do que muita gente pensa, a casa de Deus não é para ser tratada de qualquer maneira. Digo isso porque eu já vi gente falando: o templo do Espírito Santo somos nós, então as 4 paredes não significam nada. Está enganado. Desde agora estarão postos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Aleluia. Então eles começam a reconstruir o templo, voltam à obra. Só que tem um problema: Ageu está lá, Ageu é profeta daquele tempo. Quando terminaram a construção do novo templo de Jerusalém, os velhos, os idosos, que conheceram o templo de Salomão, ficaram tristes. Quando terminou a reconstrução do templo de Jerusalém, os idosos que conheceram o templo de Salomão e lembravam da grandeza do templo de Salomão, começaram a chorar, ficaram tristes. Por quê? Porque não é tão grande como o primeiro, não é tão poderoso, nobre como o templo de Salomão. O de lá tinha ouro, o daqui é de pedra bruta, o outro era de engaste, de marfim, as pias eram de ouro, os de agora são pias de madeira. Era muito mais pobre do que o primeiro. Então a construção do segundo templo, em vez de ser motivo de festa, começou a ser motivo de choro e de tristeza. É por esta razão que o Senhor levanta Ageu e diz assim: não se preocupem com a estrutura física da casa, a diferença não está no ouro. O Senhor está dizendo assim: não é o ouro que me atrai, porque meu é o ouro e minha é a prata.
que Deus está dizendo é: eu edifiquei o universo com ouro, prata e pedras preciosas em abundância. Então não chorem, porque esta casa é menor do que a primeira, porque eu vos digo que a glória desta casa será maior do que a glória da primeira casa. Você pode dar um glória a Deus, aplaudir ao Senhor, enaltecê-lo? Por isso esse versículo, por esta razão essa expressão. E aí em 10 minutos mais, eu quero lhe trazer 5 promessas que estão nesse texto e que o Senhor faz acerca desta segunda casa. A primeira promessa que eu quero destacar está no versículo 4. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor. E eu gosto, presta atenção nisto, eu gosto muito, quando há alguns casos na Bíblia que Deus diz assim: eu estou convosco. Mas tem alguns outros casos muito especiais que ele não diz eu estou, ele diz eu sou com vocês. É como se Deus dissesse: eu não estarei aqui por temporada, eu não estarei aqui por uma época, eu não estarei aqui apenas enquanto vocês estiverem vivendo momentos bons. Eu sou com vocês, eu vou permanecer com vocês, a minha presença será percebida entre vocês. Esta é uma promessa, Deus é conosco. Só se você estiver me ouvindo, diz amém. Provoca seu vizinho, fala com ele: o Senhor é conosco. O Senhor é conosco. Aleluia. O Senhor Jesus disse um dia: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio. Depois o mesmo Jesus diz: e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A primeira promessa que Deus faz acerca da segunda casa é: eu sou convosco. Só quem crê diz amém. A segunda promessa está no versículo 4, no versículo 5. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, olha lá, o meu Espírito permanece no meio de vós. Você não está me ouvindo? Não, não é possível que você esteja me ouvindo. Você está me ouvindo lá atrás? Está me ouvindo? Peraí. Olha o que o Senhor está dizendo: o meu Espírito permanece no meio de vós. E você permanece calado? Ei, isso aqui não é gol do Flamengo, isso aqui não é gol do Vasco, do Vitória, do Bahia. Isso aqui é Deus, Jeová, o Senhor dos exércitos, dizendo: o meu Espírito permanece no meio de vós. Seu time faz um gol e você assusta até o vizinho com o grito. Jeová diz: o meu Espírito permanecerá no meio de vós, e você não reage? Você não entendeu? Não entendeu?
O Espírito Santo é quem nos guia, é quem nos orienta, é quem nos cobre, é quem nos dá autoridade no nome de Jesus, é quem nos consola, é quem nos adorna. O Espírito Santo é o amigo do noivo que dá assistência e cobertura à noiva. Vai lá, o Espírito Santo é quem batiza, é quem capacita, é quem distribui dons, é quem dá línguas espirituais, é quem levará a igreja ao encontro de Jesus. Aleluia! O meu espírito permanecerá no meio de vós. Olha a terceira promessa que Deus faz acerca da segunda casa. Versículo 6: porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. O que Deus está dizendo aqui? Ele está dizendo: eu vou fazer coisas assustadoras, eu vou fazer coisas grandiosas, eu vou fazer coisas extraordinárias. A terra vai tremer, o mar vai balançar, porque eu, o Senhor, vou fazer coisas grandiosas no meio do meu povo. É o Senhor quem está dizendo. Farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. Provoca o seu vizinho, fala com ele assim: tem coisa grande vindo aí. Aleluia, aleluia, aleluia. Só quem crê adore, só quem crê celebre, porque as comportas dos céus serão abertas. Deus vai fazer coisas contigo, Deus vai fazer coisas conosco, que nós mesmos vamos ficar assustados, estupefatos, porque a sua glória virá sobre nós. Ora elegante, ora amanda da bagar. Vamos lá. A quarta promessa que o Senhor faz acerca da segunda casa. Na primeira ele diz: eu sou convosco. Na segunda ele diz: o meu espírito permanece entre vós. Na terceira ele diz: eu vou fazer coisas extraordinárias. Na quarta promessa ele diz, versículo 7: e farei tremer todas as nações. Ninguém ouviu. Farei tremer todas as nações. Vou te explicar. Deus está dizendo assim: o mundo vai ouvir falar de vocês. Outras nações da terra serão impactadas através de vocês. Outros povos serão avivados através de vocês. É isso que Deus está dizendo. Eu vou fazer tremer as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações. O Senhor está dizendo: eu vou trazer gente de longe para investir nesta casa. Eu vou trazer gente de longe para me adorar nesta casa. Eu vou trazer gente de longe para ser abençoado nesta casa. Aleluia! Presta atenção. Vou profetizar. Tem gente que vai sair da Europa para vir no Brasil só aceitar a Jesus aqui. Não é porque a salvação está aqui, não. É porque o impacto da glória de Deus será tão grande que o indivíduo vai ser atraído por esta glória. Aguarda para ver. Aleluia, aleluia, glória a Deus. As coisas preciosas das outras nações virão. Eu profetizo que Deus vai levantar mantenedores, Deus vai levantar investidores,
Deus vai levantar semeadores, Deus vai trazer coisas preciosas e colocar à disposição desta igreja, porque a visão desta igreja é de evangelizar a Bahia, o Nordeste, o Brasil e o mundo. Deus vai abrir as comportas dos céus sobre aqueles que se dispuserem a Ele. Haverá milagre. E sabe o que é interessante? Eu gosto disso, que os camaradas estavam chorando por causa do ouro do templo, do primeiro templo. Eles estavam chorando por causa da riqueza do primeiro templo. Aí o Senhor Jeová diz assim: deixa eu contar um negócio para vocês que vocês não sabem ainda. O ouro é meu, a prata é minha, eu trago de onde eu quiser, porque são meus. A glória desta segunda casa será maior do que a glória da primeira. E ele conclui dizendo a quinta promessa, versículo de número 9: neste lugar eu darei a paz. Neste lugar eu darei a paz. Neste lugar eu darei a paz. O Senhor está dizendo: pessoas vão chegar aqui atribuladas, e só pelo fato de terem entrado na minha casa, sentirão a minha paz inundar os seus corações. O Senhor está dizendo: tem gente que vai chegar pensando em suicídio, e a minha paz vai inundar a sua alma, e ele vai sair ávido para viver. Neste lugar eu darei paz. Então, qual é o segredo para a glória da segunda casa ser maior do que a glória da primeira? Eu sou convosco, o meu espírito permanece no meio de vós, eu vou fazer tremer os céus e a terra, eu vou trazer as coisas preciosas das outras nações, e neste lugar eu darei a paz. É por essa razão que a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. Só quem recebe dá um brado de glória a Deus e aleluia. Fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Provoca o vizinho e fala com ele: a glória será maior. A glória será maior. A glória de Deus vai envolver e invadir a tua vida. O Senhor vai te surpreender, santo. O Senhor vai te surpreender, santa. O Senhor vai fazer coisas que você não planejava, porque Ele tem o controle de todas as coisas. E olha, a minha alma está vislumbrando um grande avivamento espiritual. A minha alma está vislumbrando um mover extraordinário de Deus na sua igreja neste país. Eu vou usar uma expressão que parece jargão, mas não é. De vez em quando estou orando, sinto cheiro de chuva. Está um lixo, o mundo que nós estamos vivendo está um lixo, está uma bagunça, mas eu estou sentindo cheiro de chuva. Cheiro de chuva, só sabe disso quem já morou na roça, irmão. Quando chove, o cheiro de terra molhada é diferente, e de vez em quando eu sinto cheiro de terra molhada. Vai haver um grande avivamento espiritual sobre a igreja de Deus, sobre este país, aleluia. A unção do Senhor vem sobre nós. Levante a sua mão ao céu e diga para Deus: aviva-nos, aviva-nos. Ore agora e diz para Ele: aviva-nos, aviva-nos. Aviva-nos, Senhor. Aviva a tua igreja, aviva o Brasil, aviva a igreja brasileira, aviva as famílias do Brasil. Destrona a potestade, destrona o principado, lança por terra, Senhor,
toda a articulação e orquestração das trevas, aviva a tua obra. Senhor, eu quero te pedir um negócio, eu vou te fazer um pedido muito particular. O Senhor, claro, só atende se quiser, mas eu te peço, faz algumas pessoas sentirem cheiro de chuva comigo nesta noite. Faz algumas pessoas sentirem cheiro de chuva nesse auditório. Eu sei que não está chovendo, e eu sei que não tem terra aqui, mas eu quero pedir, Senhor, faz alguns sentirem cheiro de chuva neste lugar. E aqueles que sentirem, Senhor, eu quero que eles não aguentem ficar quietos, que eles gritem, que eles chorem, que eles riem, que eles falem em línguas, em nome de Jesus.